me chamo Wagner Irineu, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia cardiorrespiratória. Vou falar um pouco sobre essa área de atuação. A fisioterapia cardiorrespiratória trata do condicionamento desses pacientes, prevenção de afecções, de episódios de infecção pulmonar e reabilita esses pacientes para realizar atividades de vida diária que antes eles não conseguiam fazer, antes de começar a reabilitação. Então, para isso nós utilizamos de aparelhos, de manobras na parede do tórax do paciente e de protocolos de exercício, tanto de condicionamento, exercícios aeróbicos, anaeróbicos, para a parte de fortalecimento muscular. Então, o paciente que antes se cansava para fazer uma atividade comum, corriqueira, como pentear o cabelo, fazer a barba, existe paciente que se cansa nessas atividades. Com a reabilitação cardiorrespiratória, ele vai passar a fazer essas atividades com menor cansaço ou sem cansaço nenhum. Interessante falar sobre a fisioterapia cardiorrespiratória e muitas vezes os profissionais de saúde que não são fisioterapeutas não conhecem essa especialidade. E havendo o serviço, como aqui na Clínica Escola de Fisioterapia da ASFIP, nós temos oferecemos a possibilidade de fazer esse paciente retornar a uma vida próxima ao normal ou ao normal nas suas atividades. Então, seja no simples hábito de fazer uma faxina em casa, seja na possibilidade de diminuir a chance de infecção pulmonar, até o retorno às suas atividades laborais, o retorno às suas atividades de trabalho, que ele exercia antes ou que ele deixou de exercer enquanto estava com um problema cardiorrespiratório. Basicamente, a sessão de fisioterapia cardiorrespiratória se divide em avaliação e, após a avaliação, vai ser determinado, elaborado um protocolo de tratamento específico para cada paciente. Esse protocolo, geralmente, ele é dividido em 3 etapas. Uma fase de higiene brônquica, se for paciente pulmonar, e na parte cardiorrespiratória, engloba a parte de aquecimento, depois uma parte de condicionamento físico e termina com uma fase de desaquecimento. Então, nessas fases, a fase de aquecimento inclui exercícios respiratórios, alongamento de toda a musculatura que vai ser trabalhada na fase seguinte, que é a fase de condicionamento. E na fase de condicionamento nós entramos com um protocolo apropriado para submeter o paciente a determinado esforço físico. Uma vez trabalhando esse esforço físico, nós vamos oferecer uma melhor aptidão de funcionamento do coração em parceria com o pulmão que o paciente tem. Consequentemente, a musculatura locomotora vai se adaptar a esse estresse que nós vamos oferecer. Nessa fase de condicionamento, o paciente é todo monitorado. Nós monitoramos frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio. Esses parâmetros vão nos oferecer condições de calcular a intensidade daquela atividade física. Utilizamos de fórmulas matemáticas reconhecidas em estudos científicos para determinar e calcular o tipo de esforço físico que a gente vai submeter o paciente. Na fase posterior, a última fase, conhecida como a fase de desaquecimento, nesta fase os pacientes vão ser submetidos a um repouso gradual. Mais uma vez a gente pode entrar com exercícios respiratórios, uma reeducação dessa respiração, alongamento, mais uma vez um alongamento passivo. E nós podemos passar também orientações para esses pacientes, para que eles possam reproduzir atividades com segurança em seu próprio domicílio. Após 10 sessões de aplicado aquele protocolo, o paciente, 10, 15 ou, a depender do paciente, até com menos de 10 sessões, o paciente é reavaliado, submetido a uma nova reavaliação. E nessa reavaliação, o paciente vai
constatar, ou nós vamos constatar através de testes físicos, se houve uma melhora, um ganho de resistência física. Se esse paciente passou a realizar atividades que antes ele cansava com facilidade. Ou se o paciente que costuma ter pneumonia de repetição, se diminuíram as crises, se ele não tem mais secreção pulmonar, se essa secreção diminuiu, se ele não tem mais episódios de febre por causa da infecção pulmonar. E se for o caso, uma vez os objetivos do tratamento não sendo alcançados, o tratamento é reformulado até que o paciente atinja esses objetivos que a gente predeterminou na primeira avaliação. Aqui na Clínica Escola de Fisioterapia, especificamente na parte pulmonar, nós atendemos muitos pacientes com infecção pulmonar, que são ditos pacientes com hipersecretivos, pacientes que possuem um padrão pulmonar crônico, quer dizer, eles vão precisar de fisioterapia pelo resto da vida. Vai ter um episódio agudo, esse episódio a gente trata e passa a fazer a fisioterapia para evitar esses episódios ou espaçar as crises agudas de infecção. Como também temos pacientes, principalmente crianças, com algum atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Essas crianças elas são passíveis de apresentar pneumonia de repetição, então elas têm dificuldade de deglutir, de engolir o alimento. Por conta disso, o alimento acaba, em parte, indo para o pulmão e causando uma nova infecção. Então, na fisioterapia respiratória, nós também atendemos pacientes com esses problemas. Crianças que apresentam pneumonia de repetição. Geralmente são crianças com paralisia cerebral, crianças com microcefalia. É muito comum esse tipo de paciente aqui. Na parte cardiovascular, nós tratamos os pacientes numa fase de pós-operatório tardio, com encaminhamento prévio, assim como em todos os pacientes da clínica, eles devem vir com um encaminhamento prévio do médico, cardiologista ou pneumologista. No caso do paciente cardíaco, ele vai ser submetido a uma triagem para saber se ele tem condições de se submeter a um protocolo de reabilitação cardiovascular. Então, baseado na prescrição médica, que é feita uma triagem, submetida ao teste de esforço no consultório do médico, nós admitimos esse paciente, uma vez que ele tem aptidão, segurança para submeter à reabilitação, e fazemos a avaliação e aplicamos o protocolo específico para aquele paciente. Vocês podem me perguntar, e esse protocolo é seguro? É sim, porque o paciente é o tempo todo monitorado. Então usamos oxímetro portátil, aparelhos que leem a frequência cardíaca enquanto o paciente está fazendo o esforço físico, e à medida que a gente vai fornecendo um estresse controlado para o corpo do paciente, esse estresse controlado vai se revertendo em uma resposta fisiológica que favorece o condicionamento desse paciente. E o paciente geralmente volta às suas atividades normais ou consegue fazer as atividades que antes ele cansava, que para qualquer pessoa normal não se cansaria, ele volta a fazer também. Então, pacientes em pós-operatório, pacientes submetidos de cirurgia cardíaca ou torácica, pacientes submetidos à angioplastia, fizeram um processo submeter a um processo de desobstrução de vasos do coração, pacientes safenados, desde quando previamente avaliados pelo cardiologista, com autorização do parecer do cardiologista, nós já começamos a fisioterapia. E aí se estendendo para o hospital. No hospital, o fisioterapeuta especialista nessa área vai trabalhar toda a parte de fisioterapia motora, condicionada ao paciente, de forma que ele possa trabalhar no leito do paciente até submetê-lo a uma caminhada para quebrar aquele processo de imobilização no leito. O paciente, sem se mexer no leito, acaba perdendo massa óssea, massa muscular, acaba apresentando retardo do trânsito gástrico, gastrointestinal e várias outras complicações, né? Lesão de pele. Então, com a mobilidade precoce no leito,
mais a fisioterapia respiratória para prevenção de infecção pulmonar, a gente consegue oferecer uma previsão melhor de alta para esse paciente. Consequentemente, reduz também o custo desse paciente uma vez internado na enfermaria. Na UTI é um capítulo à parte. O fisioterapeuta em UTI e em urgência trabalha principalmente com o suporte respiratório e com a fisioterapia motora. Antes, o paciente ficava em repouso. Hoje não, o paciente até mesmo sob suporte de ventilação mecânica já pode ser submetido a um esforço físico, a uma caminhada para retardar ou diminuir ou evitar a perca de massa muscular. O fisioterapeuta em terapia intensiva é comprovado cientificamente que reduz o gasto de uma unidade de terapia intensiva em até 20%. Então, o fisioterapeuta 24 horas em unidade de terapia intensiva pode reduzir em até 20% ou 25% os gastos com o paciente no leito, baseado nessa mobilidade precoce, na retirada do suporte ventilatório, onde o paciente participa junto com o médico e o corpo de enfermagem, da introdução dos parâmetros do ventilador mecânico, como da retirada gradual desses parâmetros. Então, o fisioterapeuta, eu considero o profissional de assistência direta em terapia intensiva. Na urgência e emergência, onde particularmente se tem a classificação de risco, as áreas vermelha e amarela, que são onde ficam os pacientes mais graves, o fisioterapeuta participa da estabilização do paciente junto do médico e junto ao corpo de enfermagem, tanto na parte de suporte ventilatório como na introdução dos parâmetros ventilatórios em consonância com o médico e a equipe que está de plantão. Então, o fisioterapeuta ele possui esse pré-requisito. A parte de reanimação cardiorrespiratória, o fisioterapeuta participa ativamente. E o monitoramento e a retirada gradual desse suporte ventilatório. Bem, essas foram as explanações que eu fiz a respeito da fisioterapia cardiorrespiratória. E quem quiser conhecer o serviço de fisioterapia, visita a Clínica Escola do curso de fisioterapia da ASFIP. E muito obrigado, fiquem bem.